Olá, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los aqui. Eu sou o professor Pedro Barreto, flamenguista, apaixonado pelo nosso Clube de Regatas do Flamengo, assim como você, e tenho o privilégio de recebê-lo aqui para um bom bate-papo no nosso quadro Isso é Flamengo. E nesse episódio de hoje, eu vou conversar com vocês sobre um dos componentes mais belos dessa história centenária do Clube de Regatas do Flamengo. Nós vamos falar sobre o mascote do Mengão. E o nome desse episódio é Do Popeye ao Urubu. Nação rubro-negra, certamente todos nós já ouvimos falar, já testemunhamos imagens, já compartilhamos mensagens fazendo menção ao urubu, essa ave que nos simboliza como o mascote oficial do Flamengo. Quando você olha os jogadores do Flamengo chegando para treinar no Centro de Treinamento Jorge Elal, o CT do Mengão é conhecido como Ninho do Urubu. Olha essa imagem que vai aparecer aqui agora para você. Quando você chega na porta do ninho, você se depara com essa imagem na entrada do nosso CT. O urubu imponente, imponível, com as suas asas, demonstrando a força, a grandeza do Flamengo, da sua nação, da sua história. Mas você sabe como que surgiu essa história? Eu venho hoje aqui conversar um pouquinho com vocês. E eu espero que vocês aproveitem essa experiência, curtam bastante esse vídeo, desfrutem e elevem o conhecimento sobre o Flamengo. Que a nossa flamenguice, que esse flamenguismo que nos une, se eleve em qualidade cada vez mais. Bom, a primeira coisa que eu preciso te contar, especialmente você que não sabe desse babado. O urubu não foi sempre o nosso mascote. Na verdade, o urubu passou a ser reconhecido como o nosso mascote na virada dos anos 60, mais precisamente a partir de um episódio histórico que eu vou contar para vocês já, que ocorreu em 1º de junho de 1969, e mais precisamente houve a consolidação da aceitação do urubu como mascote do mais querido do Brasil a partir da década de 70. Antes, nós tínhamos outro mascote. E vocês sabem qual foi o primeiro mascote do Flamengo? Está aqui para vocês. O Popeye, o personagem do famoso marinheiro que comia espinafre, ficava forte e realizava feitos incríveis. Pois é, no começo do século, o marinheiro Popeye, especialmente ali na virada da 2ª para a 3ª década, o marinheiro Popeye ficou reconhecido pela nação rubro-negra como o nosso símbolo, pelos feitos que o Flamengo vinha empreendendo, ora em terra, ora no mar. Seja na terra, seja no mar, o Flamengo tem ao longo da sua história episódios lindos de superação, de força, de agigantamento. Está no DNA do Flamengo ressurgir das cinzas diversas vezes. Quando se pensa que o Flamengo está abatido, será superado pelos seus oponentes, o Flamengo ressurge, se levanta e com a força de um Popeye, o Flamengo decola rumo a grandes glórias. E o marinheiro Popeye foi durante muito tempo, até o final dos anos 60, o personagem que simbolizou o nosso clube, a nossa força, a nossa torcida. Bom, não só pela história da superação, mas pela sua associação aos mares, o marinheiro. O nome do Flamengo é Clube de... Não é Clube de Futebol. Nós amamos o futebol do Mengão. Aliás, nós que somos rubro-negros de verdade, amamos tudo que esteja atrelado ao Flamengo. E o nosso clube, ele se chama Clube de Regatas do Flamengo. E o marinheiro também lembra a história do Flamengo com as suas glórias no mar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão em terra e mar. Só depois é que a gente passa a ter o urubu como o nosso mascote. E vocês sabem como que surge essa história? Fique atento que você vai aprender aqui. Bom,
Quem não se lembra, vamos lá, de imagens fantásticas, recentes agora, século XXI, o Flamengo em 2019, um ano mágico da sua história. Quem não se lembra de uma imagem que encantou a torcida rubro-negra? Do capitão Diego Ribas, o camisa 10 rubro-negro, o 10 que deu passe para o gol do Gabigol, o 9 na final em Lima, 23 de novembro de 2019. Eu chego a me arrepio gravando essa mensagem para vocês. Eu estava lá atrás do gol com minha filha, com meu filho em Lima. E lembrando o Zico tocando para o Nunes, do 10 para o 9, lá em Lima, o camisa 10 que saiu do banco para dar aquele passe fantástico de trás do meio de campo para achar o Gabigol naquela disputa com o Pinola para botar para dentro o Diego, que foi um dos personagens mais importantes dessa era em que o Flamengo ressurge para o cenário internacional, se impondo com a conquista da Libertadores e tantos títulos em 2019, 2020, ganhando praticamente tudo que era possível. O Diego, em certo momento, antes da final, antes do famoso jogo dos 5-0 contra o Grêmio no Maracanã, nas semifinais, o Diego, ainda na sua recuperação da lesão na perna, em razão da contusão que sofreu no jogo das oitavas de final de ida em Quito, na derrota de 2-0 do Mengão para o Emelec, o Diego, durante a sua recuperação, resolveu ir para o meio da torcida do Flamengo, visitar a torcida rubro-negra e assistir um jogo no meio da torcida. Imagina o Flamengo jogando, o Diego, o capitão do time, impossibilitado de estar com o elenco no campo, no banco, por conta de estar se recuperando. O Diego foi para o meio da torcida ver um jogo sem falar nada para ninguém, vestido de urubu, com a máscara, uma roupa de urubu. Esse urubu aqui no meio da torcida é o Diego Ribas. E quando essa imagem viralizou depois, a galera ficou louca. Caraca, eu passei por ele andou no meio da galera, ele chegou no Maracanã cedo, andou, tirou foto com um monte de gente. E ninguém sabia que era o Diego, o camisa 10 do time. Quem não se lembra, então, desse camarada fazendo algo extraordinário, vendo um jogo no meio da magnética, no meio da enlouquecida, no Maraca, nação rubro-negra. Quem não se lembra, na primeira década desse século, quem não se lembra, na primeira década desse século, desse camarada aqui, Renato Abreu, com a famosa máscara do bico do urubu, a torcida enlouquecia com o Renato Abreu, canhoto, tantos e tantos gols pelo Flamengo, gols de falta, encarnava o espírito rubro-negro, a força de um urubu-rei com o marinheiro Popeye, e o Renato Abreu com a sua máscara, aí ao lado do menino, à época menino, Renato Augusto, um garoto. E o Renato Abreu, na primeira década desse século XXI, nos encantava com os gols, com a raça, a valentia e a máscara do urubu, e vinha correndo com os braços abertos, como se fosse um urubu-rei imponente, contemplando a sua nação, que o saudava, reverenciando a sua entrega. Mas não são imagens apenas do século XXI, como agora mostrei das duas décadas, o Diego Ribas no final da segunda década, Renato Abreu no final da primeira década. Existem imagens que associam o Flamengo e suas glórias ao urubu. Alguns, como eu, que nasceram nos anos 70, tiveram o privilégio de testemunhar nos anos 80, anos de glória, anos dourados para o Flamengo. Nos anos 80, uma cena inesquecível, quando o Flamengo, após já se ter tornado tricampeão, após ter se tornado tricampeão brasileiro com os títulos de 80, 82 e 83, em que o Mengão, liderado por Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio, Raul, Moza, o Flamengo com aquele timaço dos anos 80, após já ter se tornado tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, o Flamengo conquista o tetracampeonato brasileiro em 1987, na polêmica Copa União. E quem não se lembra daquele jogador raçudo que a torcida idolatrava? Eu era uma criança, caminhando para a minha pré-adolescência, como eu amava o Renato Gaúcho. O Renato, que a molecada mais nova sequer sabe da história de amor do Renato com a torcida do Flamengo. A galera de hoje, a meninada, os garotos mais novos que ignoram o passado e apenas têm ódio pelo Renato, por conta de episódios recentes e conflitos, né, que o Renato se envolveu.
com a torcida do Flamengo, mas eu costumo dizer que a história não se apaga. O Renato foi muito ídolo no Flamengo em 87, foi o bola de ouro da Copa União, o melhor jogador do Brasil naquele ano, jogando ao lado do Zico, do Bebeto, do Zinho, do Leonardo, do Jorginho, do Aldair, Edinho, Leandro, Nunes, Cantarelli, Zé Carlos, aquele timaço de 87. E quem não se lembra da fatídica imagem inesquecível, final da Copa União, jogo de volta no Maracanã, após o empate no Beira-Rio. O Flamengo tinha que vencer o Inter no Maracanã, vencemos 1-0, gol do Bebeto num passe mágico do Andrade, que parecia que tinha incorporado o Zico, olhou para o Zico, incorporou e fez um lançamento perfeito para o Bebeto, que se antecipa ao Tafarel, empurra no tapinha, e o Flamengo vence por 1-0, é campeão da Copa União, módulo verde da Copa União, é campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro, e pouco antes do jogo começar, a torcida solta o urubu, que entra no gramado, e o Renato, com a sua raça, com a sua identidade com a torcida, sempre com a camisa para fora do calção, os árbitros ficavam loucos com o Renato, meião arriado, aquela cabeleira parecia um Rambo rubro-negro, a torcida ia à loucura com o Renato. Renato enlouquecia a torcida, né? Aquela atuação de gala, uma das maiores atuações de um jogador de futebol em todos os campeonatos brasileiros, contra o Atlético Mineiro nas semifinais daquela Copa União de 87, o 3-2 no Mineirão, histórico, fantástico, aquela exibição acima da média, acima do normal, extraterrestre do Renato, botando, claro, teve o primeiro tempo fabuloso, o gol do Zico, a atuação do Bebeto de gala, mas o que o Renato fez naquele jogo, especialmente quando o Flamengo estava empatando com o Atlético, e o Renato vai lá e faz aquele gol naquela arrancada, destruindo a defesa, dando aquele tapa, tirando do João Leite, entrando, só faltou entrar, com bola e tudo, né? E o Renato então pega o urubu e tira o urubu do campo, pouco antes do jogo começar, né? E o Renato vai lá, são imagens inesquecíveis. Eu falei 87, eu tinha 10 para 11 anos de idade, e eu me lembro dessa imagem, como se fosse hoje, a galera enlouquecida, né? Gritando, Renato, Renato, e o Maracanã ovacionando o Renato Gaúcho, e o Renato pegando o urubu no campo, pouco antes, né? Do gol do Flamengo do Bebeto, que viria aos 16 ou 17 minutos, se não me engano, do primeiro tempo. Então, o Flamengo tem imagens históricas com o urubu. Mas vocês sabem por que essa história começou e o urubu sucedeu o Popeye e se imortalizou como o mascote do Flamengo? Bom, o dia é esse aqui. Joga essa imagem cheia na tela. Vamos lá. O dia é esse aí. 1º de junho de 1969. Olha que imagem bonita. Era um clássico entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo não vencia o Botafogo há quase 10 partidas nos confrontos diretos. E nesse dia, que vocês estão vendo esse urubu, em campo, 1º de junho de 1969, 4 cariocas alucinados pelo Flamengo, moradores da Zona Sul, no bairro do Leme, próximo a Copacabana, chamados de Luiz Otávio Vaz, Victor Eloy, Eric Soledade e Romilson Meirelles, esses 4 camaradas levaram para o Maracanã um urubu. E soltaram esse urubu com a bandeira que a mãe de um dos 4 preparou, amarrada no urubu. E o urubu saiu, quase que tomba, e decolou e sobrevoou e parou no campo. E quando esse urubu pousou no campo, a torcida do Flamengo enlouquecida começou a gritar: é urubu, é urubu, é urubu. E vocês sabem por quê? Aliás, o detalhe que não pode ser esquecido, o Flamengo venceu esse jogo. O Flamengo vence por 2-1. O Botafogo fez um gol com o Paulo César Caju, mas o Flamengo faz 2 gols incríveis. Um com o Arilson e um com o argentino Doval, ídolo demais daquela geração, raçudo, guerreiro, né? A torcida do Flamengo era alucinada com o Doval. E o Flamengo quebra o jejum com o Botafogo, aquele timaço do Botafogo, imagina, dos anos 60. Né? E o Flamengo vence o jogo, nesse jogo que soltaram o urubu. Mas vocês sabem por que levaram o urubu para o campo? Olhem que coisa interessante, uma história que tem traços tristes, mas que mostram uma superação muito grande. A torcida do Flamengo, na primeira metade do século, era chamada de torcida dos urubus, ou torcida de urubu, de uma forma pejorativa pelos seus rivais aqui no Rio de Janeiro, por torcedores rivais. Em discurso racista, preconceituoso, os torcedores dos rivais tratavam a torcida do Flamengo como torcida de urubu por conta de termos uma vasta quantidade de torcedores negros na torcida do Flamengo. E no seio da sociedade elitista fluminense surgia um preconceito contra pessoas negras.
num país que, infelizmente, até os dias atuais, ainda luta contra o racismo. Aliás, essa é uma luta da humanidade. E por que que isso aconteceu? Para vocês entenderem. O Flamengo, quando surge no final do século XIX, o Flamengo, quando ele nasce como clube de regatas e vem para o futebol, o Flamengo não era, naquele momento, o time do povo. Aqui existia um predomínio da elite carioca para acessar os jogos de futebol. O Maracanã não existia. Nós estamos falando aqui de 1950. O Maracanã não existia no começo do século. Os jogos eram nas Laranjeiras, em São Januário, em alguns campos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o Flamengo não tinha um estádio para jogar, o Flamengo não jogava no Maracanã. Assistir jogos de futebol no Rio era um privilégio para a elite, em regra, a elite branca da época. E aí, com a explosão do fenômeno do rádio, do radialismo, os jogos passaram a ser narrados pelo rádio. E com as ondas de rádio, as partidas passaram a chegar aos ouvidos e com a criatividade da mente, as pessoas começavam a imaginar os jogos. E o Flamengo passou a construir resultados épicos, jogando contra o Fluminense, jogando contra os rivais. E o Flamengo então passou a encantar essas pessoas mais pobres, mais humildes e que em grande quantidade eram pessoas negras. Torcedores da elite branca dos nossos clubes rivais passaram a desdenhar dessa torcida que ficou chamada de torcida dos mulambos, torcida dos urubus, a mulambada, a urubuzada. E eles passavam a pejorativamente, num discurso de cunho racista, dizer que o Flamengo tinha uma torcida de pobres, negros e que eram urubus. Chegou-se a criar uma marchinha que era sempre cantada por eles no Maracanã, quando o Maracanã foi construído, a partir dos anos 50, e era cantada em outros campos antes desse do Maracanã, quando jogavam contra o Flamengo, né? E eles diziam que como é que poderia um clube chamado de Urubu querer ser campeão, né? Que era um desdém que eles tinham com o Flamengo, né? E aí, minha gente, a torcida do Flamengo, já indignada com esse preconceito, esses 4 rapazes resolvem pegar então o urubu e dizer, já que vocês falam que nós somos a torcida dos urubus, então vamos botar um urubu. E aí esses 4 meninos tiveram a ideia de levar o urubu para dentro do estádio, conseguiram entrar com esse urubu, não me pergunte como, né, no estádio, e soltaram o urubu com a bandeira do Flamengo amarrada no pescoço, e esse urubu decola e pousa no gramado. E quando o urubu sobrevoa e pousa no gramado, o Maracanã vai à loucura. E aí é a gritaria que não para mais, é urubu, é urubu, é urubu. E pegou. E aí nós nos auto-intitulamos a torcida do urubu, porque naquele jogo o Flamengo supera um momento em que ele estava há muitos jogos sem vencer o Botafogo, que era talvez o grande time, junto com o Santos de Pelé, do futebol brasileiro na época, e o Flamengo então supera o adversário, e aí a torcida abraça o mascote do urubu. Aprenda, a ideia de chamar o Flamengo de urubu não foi do flamenguista, ela veio dos rivais, e não era feita para elogiar o Flamengo ou o flamenguista. Eles nos chamavam de urubus como se estivessem querendo nos diminuir. E no fundo isso é triste, porque ninguém é mais nem menos pela cor da pele. Nenhum brasileiro, nenhum cidadão, nenhum ser humano em qualquer lugar do mundo é melhor ou pior, porque é branco, negro, gafuso, mestiço, índio. Ninguém é mais nem menos pela cor da pele, pela pigmentação que tem na sua pele. Então, uma história triste da humanidade. Alguém tentar desdenhar do outro, associando o outro como se fosse menor, como se fosse ralé, como se fosse menos digno, porque tem uma pele negra. E como o urubu era é uma ave preta, eles diziam que nós éramos a torcida do urubu, a torcida dos negros, e queriam associar pessoas negras a ralé, ao que não presta, tanto que nos chamavam de mulambos. A expressão mulambo era utilizada na época, por muitos ainda é utilizada hoje, de uma forma pejorativa, como se você estivesse diminuindo o ser humano. Isso é um mulambo, uma mulamba, uma pessoa que não tem um patamar de dignidade, de postura, né, de posicionamento social. A própria torcida do Flamengo adorou a ideia da mulambada e hoje nós mesmos brincamos dentro do nosso próprio grupo, da nossa nação, né? Festa da mulambada. Eu, por exemplo, levo a expressão mulambada com a melhor ideia do mundo. Sou mulambo com orgulho, sou mulambo com paixão, sou mulambo do Mengão, né? Somos a mulambada feliz, ultracampeã, que se impõe perante os antes,
E aqui no Rio de Janeiro não dá para eles, né? O único clube do Rio de Janeiro campeão do mundo é o Clube do Urubu, é o Clube dos Mulambos. O único clube do Rio de Janeiro bicampeão da Libertadores, quem sabe tri. Esse vídeo mais adiante, nesse momento que gravo, o Flamengo está caminhando na tentativa do tri, ainda não chegamos lá, faltam alguns jogos. Né? Quem sabe tri é o único que já ganhou mais de uma vez a Taça Libertadores, sendo campeão sul-americano no estado. É o único clube que tem 7 títulos brasileiros. Estamos na caminhada para o octa, quem sabe chegaremos lá. É o único clube do Rio de Janeiro que ganhou 3 vezes a Copa do Brasil. Já pensou você vendo esse vídeo mais adiante, serem 4, 5, daqui a alguns anos você vendo esse vídeo? É o clube que mais venceu o campeonato estadual. É o clube da maior torcida. É o clube que tem quase que 50% de toda a população do estado torcendo para ele. É o clube que tem predominância de torcedores em todas as classes, A, B, C, D, E. Você pode olhar para a classe das pessoas que são alfabetizadas e das analfabetas, em ambas, há mais flamenguistas. Os ricos e pobres, há mais flamenguistas. Olhar para empregadores e empregados, há mais flamenguistas. Crianças, adolescentes, adultos, senis, há mais flamenguistas. Isso é ser Flamengo. O time do povo, o time de todos, o time do morro, do asfalto, de Deus, do trabalhador, do jovem, da criança, dos meus filhos, do meu amor. Isso é Flamengo. O time que não segrega, o time que agrega, que congrega. Isso é Flamengo. Então, nação, esse foi o nosso objetivo hoje. Trazer para vocês, nesses bons minutos em que compartilhamos esse bate-papo, um pouquinho da história. E eu vou encerrar com a imagem que para mim é linda, é doce ao meu coração. Uma das lembranças mais gostosas que tenho do Maracanã. Minha filhinha, aqui Laís devia ter uns 8 para 9 anos, né, com um dos mascotes simbolizando o urubu. Né, tivemos uruba, samuca, tantos na nossa história. Ali na beira do gramado no Maracanã, pouco antes de mais uma partida do Mengão, ela aí com a camisa autografada pelos jogadores. Né? Então essa imagem simboliza a doçura de uma criança, uma menina rubro-negra com o urubu. E é bonito, a gente vê o urubu, a ave de pele negra, com a menina branquinha, lourinha, mostrando que não importa qual é a cor, jamais podemos nos julgar maiores ou menores, piores ou melhores pela cor. Somos todos filhos de um mesmo Deus, todos irmãos em Cristo Jesus. Para mim que sou um cristão, peço perdão se você não for, não fica magoado comigo, nenhuma divergência. E essa imagem é linda, ela me lembra exatamente esse dia em que tiramos essa foto ali na beira do gramado, e me lembra os momentos que eu pude viver na infância dos meus filhos, jogo após jogo, domingo após domingo, quartas e quintas e terças-feiras, no Maracanã, hora vazio, hora lotado, com os meus filhos desde quando nasceram e foram caminhando para a adolescência. E na infância deles, desde que tinham 1 ano de idade, sempre os levei. Lá em casa sempre rezamos uma cartilha que diz: dia de jogo do Flamengo é no Maracanã. Nenhum compromisso é mais sagrado do que estarmos no Maracanã. Se o Flamengo está jogando, é lá que a gente tem que estar. Temos um privilégio de morarmos no Rio de Janeiro, estamos ao lado da nossa casa, o Maracanã, a nossa casa. Então a gente sempre está lá, sempre. Primeira vez que eu levei cada um, quando cada um tinha 1 ano. Quase apanhei em casa, levei os meninos sem contar para a primeira dama, para a chefe, que estava levando eles. Se eu contasse para a mãe deles que ia para o Maracanã, os moleques com 1 ano de idade, enroladinho aqui num paninho comigo, eu não ia chegar em casa vivo, só contei depois. Né? Para ela, eles estavam indo comigo passear e visitar os tios. Né? E desde 1 ano de idade, frequentam as arquibancadas e aprendem com as histórias da arquibancada muito sobre o que é não apenas Flamengo, mas ser um ser humano da inclusão, jamais da exclusão. A arquibancada ensina. A diversidade de um Flamengo de todos ensina muito. E as crianças crescem entendendo isso. Ali todos convivem juntos. Eu digo sempre para eles, ali são crianças e idosos, meninos ricos e meninos pobres, meninos religiosos, meninos que às vezes não têm oportunidade de ter educação religiosa, meninos que às vezes não têm um tênis para calçar e meninos que usam tênis de famílias abastadas financeiramente que podem comprar. Ali você vai estar ao lado de pessoas violentas, de pessoas que são gentis, de pessoas educadas, de pessoas mal educadas. Ali eles vão aprender a vitória e a derrota, a dor de ver o Flamengo não vencer uma determinada partida. Ali eles entenderam que a gente não vai para ver o Flamengo ganhar. Ganhar é o resultado que a gente sempre espera que ocorra. Vencer, vencer e vencer. A gente vai para apoiar. A gente vai para viver Flamengo, para respirar Flamengo. Né? E essa imagem da minha filha com o mascotinho urubu, ela acho que sintetiza bem a nossa paixão, nosso amor
com o nosso mascote. Bom, produção, pode tirar o vídeo. Vamos nos despedir e saibam que foi um prazer bater esse papo com vocês, contando um pouquinho, de forma resumida, da história do urubu que sucedeu o Popeye e é o nosso mascote rubro-negro. Saudações rubro-negras, alô nação, conexão.